Oi, gente, tudo bem? Hoje escolhi um tema que eu acho muito especial: o poder do otimismo nas nossas emoções e principalmente diante de situações difíceis e desafiadoras. Aguardem a vinheta. Então, o poder do otimismo. Todos nós, em algum momento da vida, com certeza vamos ter momentos difíceis, desafiadores, momentos em que nós vamos nos deparar com o sofrimento, com as dores físicas ou até emocionais, com as perdas, né, com os lutos e frustrações, decepções. Vira ou mexe, né? Vira e mexe, como diz o outro. Acontece algumas coisas que fogem do nosso controle e a gente é desafiado a enfrentar essas situações. Eu quero falar para vocês um pouquinho hoje da importância do otimismo e de você administrar melhor essas situações sem deixar que a situação te engula, né? Que ela te paralise ou faça você sofrer além daquilo que deveria ou poderia. Então, diante de uma situação muito complicada, nós temos assim, eu acho, pelo menos duas opções. Vou falar de duas. Uma é ficar lamentando, chorando, sofrendo, né? Revoltando com o que aconteceu, ou então questionando. Então são posições, mesmo que o tempo vai passando, a impressão que dá é que a pessoa não desagarra emocionalmente daquele episódio ou daquela circunstância, mas ela vai arrastando, né, aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas lembranças, o inconformismo pela vida fora, como se estivesse carregando um peso sem necessidade. Algumas pessoas enfrentam os desafios dessa forma. Conheço pessoas que tiveram perdas, né, às vezes de marido, ou de filho, ou de pais, de maneira trágica às vezes, e continuam a vida arrastando aquela amargura, arrastando aquele luto, aquela dor, né, que a gente até compreende que aconteça, mas quando a pessoa não consegue elaborar e não consegue fazer algo novo e diferente, que vai para além daquela dor ou daquele luto, as coisas ficam mais difíceis. E, normalmente, o que vem a seguir é uma doença. Porque o seu corpo não vai resistir a tanta amargura, tanta tristeza, tanta decepção, e seu corpo vai acabar se ressentindo, algum órgão vai acabar adoecendo, e a história fica até pior. A outra forma de enfrentar realmente essas situações é uma situação diferente. Você vai chorar, você vai sofrer no tempo adequado, que cada um precisa, cada um tem um perfil diferente. Então você vai ter aquele momento assim de elaborar, né, aquela situação, seja frustração, separação, seja lá o que for. Mas depois disso você pode fazer algumas coisas para conseguir prosseguir na vida e transformar essa dor em alguma coisa, algo novo e proveitoso para a sua vida. E é sobre isso que eu quero te falar. Mas você pode falar assim: ah, Alice, tudo bem, mas falar é fácil, né? A gente fala que tem que ser, fala como é bom, mas sofrer realmente a situação e fazer da forma como você está falando pode ser difícil. E eu concordo com você, que falar realmente é muito fácil. O mais desafiador e o mais difícil é viver, né, vivenciar essas situações e conseguir se superar com saúde e prosseguir a sua vida. Então, para poder ilustrar um pouquinho mais esse vídeo, eu resolvi falar um pouquinho da minha história pessoal para vocês. Vou fazer um recorte sem muitos detalhes, porque não é esse o caso, mas vou fazer para vocês, dar para vocês algumas informações de como que eu consegui superar um momento muito complicado e assim muito sofrido. E aconteceu o seguinte: quando eu tinha 16 anos aproximadamente, a minha mãe faleceu. Aliás, 16 não, 16 anos ela adoeceu. E ficou 3 anos doente, com um câncer que foi, né, prosseguindo, progredindo. E quando eu tinha 19 anos, então, ela faleceu. E aí eu tenho um irmão, né? E nós vivíamos eu, meu irmão, meu pai, minha mãe. E minha avó também, por parte de mãe, que morava conosco. E aí, de repente, ela faleceu, né? E eu fiquei assim, sem saber o que fazer da vida. E foi exatamente no momento que eu estava entrando para a faculdade, realizando um sonho que eu queria há muito tempo. E até por milagre eu consegui entrar na faculdade diante daquelas circunstâncias que estavam extremamente estressantes. E aí eu falei: nossa, e agora?
né? Eu sofri muito, sofri, mas sofri demais, porque ela era uma pessoa muito assim, importante na minha vida, a gente tinha um relacionamento muito bom, uma pessoa muito alegre, mas muito sábia também. Então foi um momento realmente de perda muito complicado e muito difícil. E eu chorei muito tempo. Chorei toda noite, dormia chorando, até pegar no sono. E foi assim, suceder de alguns meses que prosseguiram, né, daquele tempo para frente. Mas com o passar do tempo, eu percebi que eu não podia deixar aquela situação me engolir. Né, que eu não podia ficar paralisada, só lamentando, só sentindo falta, sentindo saudade, reclamando e questionando. E eu tomei, apesar de pouca idade, eu tomei assim, algumas iniciativas, né? Não conhecia o que eu conheço hoje de recursos, né? Mas eu tomei algumas iniciativas. E uma das coisas que me favoreceu, que me ajudou muito nesse processo de elaboração desse luto, desse momento, foi a minha fé. Eu sempre fui cristã e nesse momento a minha fé em Deus aumentou, independente de igreja, não estou falando de igreja, estou falando de fé, de relacionamento com Deus, né? Apesar da igreja ser importante também. E eu falava com Deus, eu chorava diante de Deus, e eu percebi que a minha fé nesse momento foi aumentada, e a minha intimidade com Deus também foi aumentada. Então, e além da minha fé, uma outra coisa que me ajudou muito foi a crença firme de que aquele momento ia passar. Aquele momento não ia ser para sempre. Embora no momento que a gente esteja sofrendo, a gente acha que o mundo parou de rodar e aquilo não vai passar nunca. Mas eu tinha essa convicção, essa dor vai passar, esse momento difícil vai passar, a saudade vai ficar, a lembrança de bons momentos, os exemplos que ela me deu vai ficar, mas essa dor vai ser passageira. E eu pensava nisso e pensava com otimismo, né? Esse momento vai passar e as coisas vão melhorar e alguma coisa nova vai acontecer. Isso me ajudou muito também. E depois também eu comecei a perceber que eu podia aprender com aquele momento, que eu podia, em vez de ficar reclamando, lamentando, laboreando, que aquele momento podia ser também um aprendizado para a minha vida. Foi quando eu descobri que eu era capaz de superar a dor da perda e que eu era capaz também de fazer coisas que eu achava que não fosse, mas que de repente, diante da necessidade, eu acabei me superando e podendo fazer. Eu descobri o quanto que a vida é finita, que até então não tinha perdido ninguém de importância maior, assim, próximo. E de também, assim, ganhei, aliás, a necessidade, né, de poder dar valor à vida mais do que eu dava antes. E perceber o quanto são importantes todos os minutos, todos os segundos, todos os relacionamentos, todas as suas falas, os seus silêncios, as suas decisões, que não podem ser vividos de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente deve viver de forma leve, né? Feliz, alegre, sempre que for possível. Mas eu aprendi muitas coisas, né, com essa perda, principalmente ter responsabilidade pela minha vida e a vontade grande de deixar um bom legado como ela deixou. Ela morreu com cerca de 50 anos, que eu considero muito nova, mas mesmo assim, tendo convivido pouco tempo, ela deixou um legado enorme de coisas e exemplos e palavras que ela dizia, que falava para nós, e me lembro até hoje. Né, passado muitos anos, lembro com saudade, mas com aquele agradecimento. Né? Eu agradecia a Deus por ter tido o privilégio de conviver com ela. Então, ao invés de ficar lamentando a sua ida, eu agradecia a Deus por ter tido a oportunidade, né, de ter convivido e ter aprendido muitas coisas. Então, nós precisamos viver de forma a descobrir nossa melhor versão. Isso também eu percebi. Que ficar só elamoreando e ficar só reclamando, pondo defeito nos outros, vingando as pessoas, não vai levar ninguém a nada. Então nós temos um tempo limitado que nem sabemos quando nosso coração vai bater pela última vez. Mas enquanto vida tivermos, enquanto oportunidade tivermos de fazer o nosso melhor, né, de doar, de receber e marcar a nossa existência de uma maneira significativa, tanto melhor. E tudo isso eu aprendi no meio de muita dor, no meio de muitas lágrimas, no meio, né, de muito sofrimento, mas foram coisas que me ajudaram a ter otimismo, né, e transformar aquele momento de dor em um momento de aprendizado, né, que eu trouxe para a minha vida e lembro de coisas importantes até hoje. E para lembrar desse aprendizado, né, eu lembro, já falei, fiz referência a essa frase em alguns vídeos anteriores,
duas coisas importantes também, antes de terminar. É importante chorar. E eu fiz um vídeo com esse título, a importância de chorar, né? Chorar faz bem. E eu chorava muito, chorava. Aí me aliviava, no dia seguinte começava tudo de novo, eu via o dia e à noite tornava a chorar de novo, né? Então, eu entendi que era importante chorar. E hoje eu sei até por que emocionalmente essa importância se dá, né? Mas eu quero lembrar uma frase para vocês, que é do Oscar Niemeyer. Ele diz assim: a vida é passageira, é muito curta. Nós nascemos, vivemos, escrevemos uma história e depois vamos embora. Então, eu fiquei com essa frase na cabeça pensando agora, né, que eu conheci. Nós fazemos uma história, nós escrevemos uma história na medida que os dias vão se sucedendo. E eu pergunto para você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, que história você está contando? O que você está deixando de legado para a vida das pessoas? Que ensinamento você está dando para as pessoas que convivem com você e que vão lembrar de você daqui para frente? Está na nossa possibilidade ser autor dessa história. Mesmo que algumas vezes algumas coisas fujam do controle, na maioria das vezes, as nossas decisões, né, e as nossas atitudes vão sim direcionando a nossa história, marcando a nossa vida, né, e nos fazendo fazer aquilo que devemos, que a gente achamos, aprendendo com tudo que acontece, né, levando um aprendizado e tocando a vida para frente. Quero que você realmente reflita sobre isso, que esse vídeo possa servir para você fazer essa reflexão e possa pensar de que forma você está escrevendo essa história, nessa oportunidade que nós chamamos de vida. E se gostou desse vídeo, então faça a sua inscrição, dê o seu like, compartilhe com as pessoas, faça comentários e visite o meu site www.aliciadamasceno.com. Até o próximo vídeo e muito obrigada!